Graças a Deus, mais esse dia, essa oportunidade que o Senhor nos concede, onde nós iremos dar continuidade à nossa lição. Esse assunto tem sido muito gostoso de se falar sobre os dons espirituais, e a gente até o último domingo a gente viu sobre os dons do Espírito, o revestimento de poder, e hoje nós vamos entrar num novo tema dentro do mesmo assunto, mas agora tratando de outros dons, tá? Mas antes da gente se aprofundar e entrar mais em detalhes, eu quero desde já fazer a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 7, do versículo 7 até o versículo 16. Versículo 7 até o 16. Efésios, capítulo 4, do versículo 7 até o 16. Que diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Nós, como eu disse, nós estudamos até aqui sobre os dons espirituais. Quando recebemos o batismo com o Espírito Santo, então Deus pode, porque é uma dádiva de Deus, nós buscamos em prol do crescimento da obra, então nós temos lá os dons espirituais, como nós vimos nesses 3 últimos domingos, porque foram separados, como o Diácono Diego deixou bem claro, para uma forma didática, foram separados em 3 grupos. Então nós vimos ali sobre elocução e entre outros, sobre revelação, dom de cura, dom de fé, nós falamos sobre tudo isso. Só que hoje nós começaremos um novo assunto em relação aos dons espirituais. Só que agora, não falando exatamente de dons espirituais, mas dons ministeriais. E aí eu gostaria de perguntar aos irmãos, quem se arrisca, a dizer quais seriam os dons ministeriais. Se os irmãos prestaram atenção na leitura, na leitura que nós fizemos, ele fala os dons ministeriais. Os papéis de pastor, de todos os como se fossem os cargos. Tá, mas me fala, quais são eles? Apóstolos, pastores, obreiros. Não. Profetas, Profetas, evangelistas, apóstolos, pastores e, qual o último? doutores. Doutores.
Esses são os dons ministeriais, tá? Antes de entrarmos no assunto, nós iremos tratar hoje do primeiro, a qual ele menciona aqui no versículo 11, que é: ele mesmo deu uns para apóstolos. Nosso assunto de hoje será sobre o dom ministerial apostólico, tá? Então nós vamos falar sobre o apóstolo, e nós vamos aí entender se existe ainda apóstolos hoje ou se não existe apóstolos hoje. Fica essa pergunta, tá? Antes de entrarmos nesse assunto, eu quero abrir aqui um parêntese da seguinte forma. Nós vamos ler aqui, põe aí por gentileza, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 a 29. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 a 29. Que ele diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E aí o apóstolo Paulo entra falando: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Meu irmão, o que você quer dizer com isso? Eu não li o 29. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? Ponto. Volta no versículo 28. O que os irmãos entendem aqui quando ele diz: e pôs Deus na igreja, no versículo 28, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas. Sabe o que eu enxergo aqui? O que a gente sempre vem tratando nesses últimos domingos, sobre aquelas pessoas que não têm igreja e ficam em suas casas profetizando, tendo revelação. E na casa dos outros, né? Não, eu abro na minha casa um ponto e ali eu recebo. Só que olha o que o apóstolo Paulo fala. Em outras palavras, ele fala: primeiro vem os dons ministeriais, depois vem o dom de milagre, depois vem o dom de curar. O que eu entendo? O que nós aprendemos com isso aqui? Que para eu receber algum dom de Deus, eu preciso ter um líder. Para eu receber alguma coisa de Deus, eu preciso estar sendo alimentado por alguém. Mas e o dono da casa? Oi? Você falou que no caso, e o dono da casa, ele não seria essa pessoa? O dono da casa? Não. Porque olha, se eu não tenho... É porque não ficou claro, entendeu? Você tem que explicar que a pessoa não está em igreja nenhuma, ele está só em casa. Então, entende? É isso que eu estou falando. Eu não posso. Briguei aqui com o pastor Joado. Vou ficar em casa. E aí, eu sinto no meu coração da minha casa agora ser um ponto de oração. Só que eu não estou mais vinculado, eu não sou membro, eu não sou ovelha de ninguém mais. Entende? Olha só, eu não posso aqui bater o martelo e falar que Deus não vai operar, não vai fazer algum milagre, porque quem conhece a mente desse Deus? Quem explica Deus? Só que, de acordo com a sua palavra, e considerando que Deus não vai contra a sua própria palavra, tá? Então vamos lá, vamos deixar aqui um parêntese. Deus pode fazer um milagre? Deus pode operar? Deus pode curar alguém na minha casa? Pode. Quem conhece a mente desse Deus? Quem explica Deus? A fé da pessoa levou a isso acontecer. Mas, vamos lá, voltando. Considerando que Deus não ultrapassa a sua própria palavra, Deus não ignora a sua própria
palavra, e se nós estamos aprendendo de que eu preciso de um pastor, preciso de um líder espiritual para que possa me corrigir, para que possa me alimentar, para que possa me colocar na linha, para que possa usar a curva do cajado para me puxar de volta para o caminho. Então fica meio controverso eu afirmar de que eu sozinho em casa, sem nenhum líder espiritual, não ter nenhum ligamento a uma igreja, não ser membro de uma igreja, ter um pastor, não tem muita lógica dentro da doutrina bíblica que Deus vá aprovar aquele meu trabalho. E uma outra coisa, de repente você faz tantos sinais, tantas maravilhas por causa do poder do nome de Jesus. Aí pensa que está tudo certo. E sabe onde vai se enquadrar? Mateus 7, 21 a 23. A pessoa vai estar enquadrada ali. Eu preguei. Fez milagre. Mas aí é isso que eu não tinha isso. Aí é por isso que eu deixei claro. Deus pode fazer alguma coisa? Pode. Porque se alguém for com fé lá na minha casa, não me conhece, foi com fé, eu acredito sim que Deus possa fazer. Eu acredito. Deus pode fazer. Eu tenho essa experiência no Entende? Deus pode fazer. Só que nós devemos considerar o quê? Se a sua palavra, a palavra de Deus, nos ensina que nós devemos ter um líder, e qual é a função do líder que a gente leu lá em Efésios? Bota lá em Efésios, por gentileza. Olha só. Versículo 12 de Efésios capítulo 4. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Se nós não temos um líder espiritual, se nós não temos um pastor que possa nos corrigir, que possa nos ensinar a palavra, peraí, então, por que eu vou andar sozinho? A Bíblia me diz que eu tenho que ter um pastor, entende? Aí o versículo 13 ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, qual é a missão do pastor? Nos levar ao conhecimento de Deus, o Filho de Deus. Em outras palavras, não entendi. Pregar a palavra, ensinar, doutrinar, corrigir, puxar a orelha, chamar a atenção, botar de castigo, para que possamos chegar ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Entendeu? Então esse parênteses que eu queria abrir aqui antes de entrar no assunto de falar sobre o apóstolo, tá? Fique esse ensinamento. O apóstolo Paulo aos 1 Coríntios, ele diz que primeiro vem os dons ministeriais e sim depois os dons de cura, dons de milagre. Então, o que nós aprendemos é que para eu receber algo de Deus em relação batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, dons de cura, profecia e assim por diante, de acordo com o que a Bíblia me relata, eu preciso estar debaixo de uma doutrina, de um pastor que ensine a palavra, não que distorça a palavra para satisfazer o ego dos irmãos. Até porque a pessoa pode só aplicar o que ela convém na Bíblia. Que é o que acontece muito em muitas igrejas por aí, de pastores que ensinam a palavra de uma forma diferenciada, distorcendo muitas das vezes, para quê? Para segurar irmãos dentro da igreja. Então, o que o apóstolo Paulo também deixa claro aqui em Efésios, é que nós precisamos chegar ao conhecimento do Filho de Deus. Doutrina, palavra, ensinamento, estudo, Bíblia. Amém? Entrando na nossa lição, iremos falar sobre, primeiro ponto, o colégio apostólico. O que significa a palavra apóstolo? Tá? A palavra apóstolo, vindo de um verbo do grego, significa enviado, tá? Significa remeter. Logo, a palavra em si significa enviado por alguém, mandado. Para uma missão, né? Aquele que é enviado,
oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, tá, a gente vê que o apóstolo, ele foi diretamente enviado por Cristo para a pregação do Evangelho, para a expansão do reino de Deus. Ou seja, o verdadeiro apostolado se baseia na pessoa da obra de Jesus Cristo. A gente pode ler lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 1, né? O nosso apóstolo e sumo sacerdote Jesus Cristo. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, baseado na obra da pessoa de Jesus Cristo, alguém que foi enviado por ele. Assim como Jesus foi enviado pelo Pai ao mundo, Jesus enviou os apóstolos para a pregação do Evangelho. Colégio apostólico. O que se entende do colégio apostólico? Tá? Colégio apostólico foi nada mais, nada menos do que os 12 discípulos que andaram com Jesus durante o seu ministério terreno. Então, aquele momento quando Jesus chama um por um, convida a segui-lo, e ali Jesus lhe dá os nomes, Jesus lhe ensina as doutrinas. Esse período de Jesus na terra, quando ele volta do deserto e assim começa a convidar o Pedro, Tiago para ser seus discípulos, ali começa o colégio apostólico, que Jesus Cristo ensinando os seus discípulos. Eles agora, como eu já disse, eles foram os responsáveis pelo estabelecimento da igreja. Foram eles que foram responsáveis pela pregação do Evangelho, e daí novos convertidos, novos discípulos, e assim a igreja foi crescendo. Mas Jesus, em seu ministério terreno, passou todo o tempo na terra, todo o seu ministério, tá? Ensinando os discípulos. Então eles andaram com Jesus a todo tempo, eles viveram com Jesus, eles puderam aprender diretamente de Jesus Cristo. A gente tem muitas referências no Novo Testamento que nos mostra quando os discípulos se assentavam sozinhos com Jesus, e Jesus, por exemplo, o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha foi dado diretamente para os discípulos. A Bíblia deixa bem claro que a multidão que seguia Jesus Cristo ficou ao pé da montanha, e se chegando a ele somente os seus discípulos se assentaram, e então Jesus começou a lhe ensinar. O Sermão da Montanha foi dado para eles. Então o colégio apostólico, tá, foi iniciado pelos 12 discípulos que andaram com Jesus todo o seu ministério terreno. Ali estão os 12 apóstolos que formaram o colégio apostólico. Antes deles serem enviados, que aí entra o ponto da nossa lição, que antes deles serem enviados para a pregação do Evangelho, Jesus Cristo deu a ordem a eles, Jesus Cristo orientou a eles, porque eles precisavam do revestimento de poder, ser batizado com o Espírito Santo. Eles precisavam de uma capacitação espiritual. Nós podemos ler, por exemplo, Lucas 24, 49, quando Jesus fala assim: pelo que, irmãos santos, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, nós conhecemos todo o contexto, toda a história, nós vimos de que os discípulos, quando Jesus morreu, os discípulos ficaram com medo. Os discípulos tiveram medo.
Quando Jesus aparece para os discípulos, logo após a sua ressurreição, a Bíblia nos diz que Jesus assopra sobre eles o seu Espírito. Esse Espírito que Jesus assopra sobre eles não é o batismo, não é o revestimento de poder. O Espírito que Jesus assopra sobre eles é um Espírito regenerador, para que eles pudessem sentir calma, para que eles pudessem ver que a promessa que Jesus, o que Jesus tinha ensinado, tinha acontecido. Então eles estavam amedrontados, trancados dentro de casa, com medo de qualquer um que batesse a porta. Então Jesus assopra sobre eles o seu Espírito e assim lhes deixando regenerados. Agora, esse aqui acontece em Atos capítulo 2. A gente pode ler Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus de novo, antes de ser assunto aos céus, Jesus ele fala novamente, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Ficai, pois, em Jerusalém. Então, antes que eles pudessem sair do colégio apostólico, digamos, podemos falar assim, antes que eles se formassem, saindo do colégio apostólico, eles precisavam ser revestidos de poder. Com esse revestimento de poder, vieram os dons espirituais. A Bíblia nos relata que Pedro, só com a sua sombra, aonde a sua sombra passava, curava os enfermos. Traziam enfermos de todas as cidades, não tinha lugar onde botar, colocavam na calçada das ruas, e o apóstolo Pedro, ao passar, a sua sombra curava. Dom do Espírito. Lá na porta do templo, chamada Formosa, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Dom de curar, entende? Tudo revestimento, virtude do Espírito Santo. Mas o colégio apostólico, antes que eles pudessem sair para pregar o Evangelho, foram feitos pelos 12 discípulos, os 12 apóstolos que andaram com Jesus todo o tempo. Amém? Alguma dúvida até agora? Pergunta? Está tranquilo? Talvez, por que 12 apóstolos? 12 apóstolos? Isso já tem um outro mistério. É um outro estudo que a gente tem que levantar aqui. Porque Os são... sacerdotes eram quantos? Ou não tinha a quantidade? Não tinha. Mas tinha um sumo sacerdote. Era um sumo sacerdote para vários sacerdotes que fosse da tribo de Levi. Mas tem um sentido. Só que se a gente for entrar nesse agora, a gente vai acabar deixando de lado e aí pode ficar aqui o dia todo falando sobre isso. Mas tem um porquê. Tem um porquê. Você pode parar a pensar. 12 tribos, 12 discípulos, 12 anciãos. 12 anciões. Né? Nós vamos ver no final dessa lição, nós vamos falar um pouquinho sobre lá de Apocalipse, em relação aos 12 discípulos, tá? Um pouquinho só, mas tem um porquê, tá? Eu só não posso entrar em detalhes agora aqui, senão a gente vai fugir do nosso assunto, mas tem um porquê. Então, o que deixa único, o que mostra a singularidade dos 12, tá? Começando, eles foram, como eu disse, diretamente convidados por Jesus. Jesus voltou do deserto, depois dos 40 dias no deserto. Jesus agora começa o seu ministério, mas antes de Jesus começar o seu ministério, ele precisava, como qualquer um de nós e como a Bíblia nos ensina, ninguém faz a obra sozinho. Mesmo Jesus, sendo Jesus 100% homem, 100% Deus, Jesus ele não iria fazer a sua obra sozinho. Ele poderia? Poderia, mas ele não fez. O que ele fez? Montou, então, chamou, arrumou uma equipe para que trabalhasse com ele, formando assim os 12 discípulos. Então ele chamou um por um. Começa aí, né? O primeiro ponto, por que é tão único a escola
apostólica, né, com os 12 discípulos. Por onde Jesus passava, muitos seguiam a Jesus. Porém, somente 12 foram escolhidos a dedo. Isso dá até uma mensagem. Mas hoje nas igrejas são escolhidos? Tipo 12 apóstolos? 12... Não, nós vamos chegar lá. Eu vou responder essa pergunta. Nós vamos chegar lá. Tá? Nós vamos chegar lá. Como eu disse, lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 1, foram os 12 discípulos, os 12 apóstolos, que começaram a grande comissão. Depois, no versículo 12, se não me falha a memória, que Jesus enviou os 70 discípulos. Mas primeiro foram os seus 12 discípulos que Jesus enviou para a grande comissão de quê? Ir pregar o Evangelho. E aí eles nem tinham recebido ainda a virtude da Espírito Santo, mas Jesus falou, olha, pode ir, tem meu nome, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar. E daí Jesus dá outras instruções, aquela casa que eles receber bem, desejo que minha graça e a paz sejam sobre aquele lar. A casa que não vos receberem bem, vocês batam a poeira na porta, virem as costas e vão embora. Jesus dá, depois os irmãos podem ler o capítulo 10. Mas é a primeira marca de que eles são, ou seja, a singularidade dos 12, tá? Do colégio apostólico. Andaram com Jesus durante todo o seu ministério, como eu disse, desde o batismo de Jesus até a crucificação. Veja que por onde Jesus passava, tinha sempre uma grande multidão, mas os que estavam direto com Jesus eram os 12 discípulos. Desde quando Jesus se batizou e começou o seu ministério, como eu disse, foi lá, escolheu apóstolo, discípulo por discípulo, dali em diante até a crucificação de Cristo, eles estiveram com ele todo o tempo e receberam a autoridade do Senhor para o quê? Expulsar os demônios, como eu disse, agora já falando de Marcos capítulo 16, o versículo 17, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, e estes sinais seguirão os que crerem. Tá? Ele diz, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aqui já é a última ordem que Jesus deixa para eles, ide pregai o Evangelho. Tá? Então, a escola dos discípulos, tá? Ela foi única, somente com os 12 discípulos. A escola apostólica foram somente com os 12 discípulos, somente com eles, ponto. E a gente sabe, e nós não podemos deixar de falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo viveu na época de Jesus Cristo, com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo viu a Jesus Cristo em carne e osso, assim como os 12 discípulos. Ele não viu. Por quê? Jesus já tinha subido aos céus. E quem era o apóstolo Paulo? Então, quem era o apóstolo Paulo? Que antes muito conhecido como Saulo, um homem muito instruído, criado, como a Bíblia diz, aos pés de Gamaliel, né? Um grande sábio, estudioso das Escrituras. Ele era fariseu. O que isso quer dizer? Conhecia todos os mandamentos, toda a ordem, conhecia a Escritura, ele tinha o pleno conhecimento, ele tinha um conhecimento teológico muito grande, só que era perseguidor dos cristãos. Até que um belo dia, a caminho de Damasco, com uma ordem de prisão, perseguindo a igreja de Cristo, que tinha conseguido fugir daquela perseguição onde estavam, o apóstolo Paulo, ou Saulo, vamos falar de Saulo, ele parte atrás da igreja agora com uma ordem de prisão.
para todos os que estavam fugindo. Ele era perseguidor, tá? Mais uma vez, um homem extremamente intelectual, um homem com um conhecimento grandíssimo, tá? Era perseguidor, até que a caminho de Damasco, perseguindo a igreja de Cristo, Jesus aparece para Paulo. E a gente conhece a história que Saulo, ele cai do cavalo e ele perde a sua visão, por quão grande, imagino eu, o esplendor que ele tenha visto na sua frente. E ali Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E assim começa a obra na vida de Saulo, ou seja, ele teve uma experiência com o Cristo ressurreto, um Cristo que tinha morrido, ressuscitado, estava nos céus e agora se revelou a ele, chamou a ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí nós conhecemos toda a história, que ele fica atordoado, ele fica assustado, podemos assim dizer, e Jesus começa então a transformação na vida de Saulo. Agora ele passa de Saulo, o perseguidor, para Paulo, o perseguido. E aí eu quero levantar uma pergunta: ele teve transformação do seu nome porque era Saulo e passou para Paulo? Os irmãos já pararam para pensar nisso? Ele era Saulo, passou para Paulo, mas isso foi uma transformação do seu nome? A transformação como assim? É igual nós já tivemos outros nomes, por exemplo, Simão Pedro, entende? Jesus, ele era conhecido como Simão, Jesus falou: agora você vai ser Pedro. Lá atrás no Antigo Testamento, de Jacó para Israel, transformação do nome. Saulo para Paulo foi transformação também? Ele perseguia, ele foi perseguido. Tá, e se eu disser que Paulo também já era o nome dele? Não houve troca de nome. O apóstolo Paulo, eu não sei a ordem dos nomes, mas era Saulo Paulo de Tarso ou Paulo Saulo de Tarso. A Bíblia diz isso. Vamos ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9. Olha o que a Bíblia diz. Mas ele não fez essa troca só para esquecer o que ele era antes? Então, a Bíblia não revela. Se você for lendo do versículo 10, do capítulo 10 até o capítulo 13, você vai ver que o apóstolo Paulo, que é então Saulo, tá? Ele teve um encontro com Jesus, recebeu todo o ensinamento de Jesus, tá? Começou a pregar o Evangelho. Ao decorrer desses capítulos, depois você pode ler do 10 até o 13, você vai ver que um certo momento eles enviam a Barnabé para Antioquia. Quando Barnabé chega na Antioquia e vê toda a igreja e precisa de um ensinamento, a Bíblia diz que Barnabé volta para buscar Saulo, para que ajudasse a ensinar a igreja. Ou seja, mesmo sendo Saulo, ele já tinha todo o conhecimento da palavra, porque ele já tinha sido convertido, mas ainda era chamado de Paulo. A Bíblia começa a chamá-lo de Paulo de uma hora para outra. Aqui em Atos dos Apóstolos, nós podemos ver aqui, o capítulo 13 que eu falei, né? Olha só, o capítulo 13 é quando Barnabé vai e busca Saulo. Você pode ver aqui, deixa eu achar o versículo certinho para a gente ver. Chegada, e havendo atravessado a ilha, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, o capítulo 11. Deixa eu ver aqui. Ó, capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, versículo 25, que é quando Barnabé foi para Antioquia para pregar o evangelho aos gentios, tá? E aí o versículo 25 ele diz assim: partiu Barnabé para Tarso,
Barnabé estava na Antioquia, partiu Barnabé para Tarso para quê? A buscar Saulo, e achando conduziu para a Antioquia. Se a gente for continuar lendo, chega no capítulo 13, tá? A gente vai ver que ele menciona no versículo... Qual versículo eu falei? Versículo 9. Ele menciona no versículo 9: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse. E aí vai por assim por diante. Agora, se você for ler a partir do versículo 13, ele já começa chamando Saulo de Paulo. Então ele fala: e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Pergue da Panfilha, mas João, apartando-se, voltou-se para Jerusalém. Então, eu só quis levantar essa questão, né, porque eu já vi, principalmente no Brasil, muitos dizendo que Saulo teve a transformação do seu nome para Paulo. Não. Saulo... Que Deus mudou o nome de Saulo. Não, Deus não mudou. Saulo também se chamava Paulo. O que nós entendemos aqui, o que nós podemos interpretar, veja bem, a Bíblia, a gente viu que aqui em Atos dos Apóstolos, do nada ele para de chamar Saulo e começa a falar Paulo. O que nós entendemos é que Saulo foi deixado para trás porque era a referência do perseguidor da igreja. E agora Paulo era o apóstolo de Cristo, o ensinador, e agora ele estava sendo perseguido sendo perseguido por ensinar a palavra de Deus. Porque você fala, Saulo está vindo, então não sai correndo. Exatamente. Você fala, Paulo está vindo, que Paulo? Aí quando chegava, mas esse é o Saulo, e tem referências falando exatamente disso. O nome Saulo assustava as pessoas. Então, por isso que... O próprio... Pega uma água para mim, por gentileza. Eu esqueci o nome. Obrigado. Ananias, não foi? Ananias que foi visitar Saulo? Ananias. Eu acho que agora... Eu esqueci o nome. Quando Jesus fala para ele... Sim. Ele fala, mas Saulo, aquele que perseguia, então... Isso. O nome estava... Já era ligado. Exatamente. As pessoas já... Porque todo mundo conhecia Saulo, obrigado. Mas não podia... E também tem uma questão... não sei se política é o nome certo, mas... Deus não poderia mudar... Assim, poderia, claro, mas... Ele não poderia mudar o nome de Saulo para Paulo, ou transformar o nome como fez com Jacó, como fez com Abraão, porque Paulo era cidadão romano. Ele era romano e ele era hebreu. Exatamente. E isso fez a diferença no ministério dele. Entendeu? Ele era judeu, né? Ele era judeu e romano. E era cidadão, mas era cidadão romano também. Então, assim, mudar o nome, assim, é claro que a gente está trazendo para o dia de hoje, sem esse antigamente. Então, provavelmente não é como é hoje, mas algo parecido. Mas vou chegar para você agora e falar, agora você não chama Letícia, chama Maria. Mas aí você tem um passaporte brasileiro e um passaporte alemão. Aí você faz como? Você vai no governo e fala só, Deus mudou meu nome agora para Maria, eu preciso mudar meu passaporte aqui no nome. Entende? Então, só para que fique claro, eu fiz questão, até anotei para não esquecer, de levantar essa questão. Então, a gente já aprendeu então de que Saulo e Paulo foi sempre a mesma pessoa, sempre existiu os dois nomes. Porém, quando se falava de Saulo, o povo temia. Quando falava Paulo, poucos conhecia como Paulo. Então, quem é Paulo? O apóstolo. Aí chega, mas ele era perseguidor. Não, agora ele é perseguido. Entende? Então, não houve conversão, transformação de nome. Ele sempre teve os dois nomes. Bom, um homem que era preparado para servir. Veja bem, dos 27 livros do Novo Testamento, agora eu quero desafiar os irmãos, hein? Quero ver se vai lembrar, hein? Dos 27 livros do Novo Testamento, quantos livros o apóstolo Paulo escreveu?
São as cartas, Eu vou dar essa resposta, só que aí eu quero que os irmãos me falem o nome, mas sem colar. Sem colar. Se a gente não lembrar todas, a gente cola. Mas vamos tentar, vamos se esforçar. 13 foram as cartas que Paulo escreveu. Dos 27, 13 ele escreveu. Agora vamos lá, vamos listar esses 13. Alguém lembra? Primeiro começa com Romanos. Vamos lá. Vamos contar nos dedos, vamos. É a musiquinha das crianças. Quem veio no culto infantil vai lembrar. Vamos lá, Romanos, Coríntios. E aí? Gálatas, Efésios, Filipenses, 1º e 2º Tessalonicenses, Colossenses. São 13, falta 4 ainda. 1 Timóteo, 2 Timóteo, então. Tito. Exatamente. São as 13 cartas. Acabou, né? É que acabou meus dedos na mão e me perdi nas contas agora. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, Filipenses, 1 e 2 Timóteo. Não, perdi não. Romanos, 1 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. Isso aí, Filemão, faltou Filemão, Tá? Então, foi o homem que mais escreveu, que nós temos registros dele no Novo Testamento. O que isso nos mostra? A intelectualidade que ele tinha, o conhecimento que ele teve, tá? Mas ele era tão intelectual, tão sábio, tão doutrinário. A gente falou que ele foi criado aos pés de Gamaliel, um grande homem, um grande doutor, com grande conhecimento teológico, e ele foi criado ali, então ele tinha conhecimento. Só que vale ressaltar que mesmo com toda essa intelectualidade, não deixou de sofrer e padecer pelo nome de Cristo. E uma marca que nos deixa esse fato é quando ele fala lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. O famoso versículo conhecido: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mesmo sendo quem ele era em relação de conhecimento teológico, a carta aos Romanos tem um grande conhecimento, um grande valor teológico, por exemplo, entre outros, tá? Um importantíssimo ensinamento teológico tem nas cartas de Paulo. Quer aprender como um cristão deve se comportar? Leia as cartas do apóstolo Paulo, começando de Romanos até Filemão. Leia e você vai ver como um cristão tem que se comportar, tá? Por conta do grande ensinamento teológico que ela nos oferece. O grande ensinamento teológico que as cartas do apóstolo Paulo têm. Só que mesmo com todo esse conhecimento, mesmo com todo esse avanço na sabedoria, ele padeceu pelo nome de Cristo. O que isso nos faz refletir? De muitas pessoas que dentro das igrejas, no Brasil tinha muito disso, que faz um curso teológico, por exemplo, e quando está na frente da igreja, aí bota o anelzão lá, mérito dele, se formou, papapá, e aí fez uma faculdade teológica, está lá. Só que qual o problema disso? Que agora ele não quer fazer mais nada. Agora ele não quer fazer mais nada. Eu sou formado em teologia, eu não vou ser MC. Sou formado em teologia, eu não vou fazer evangelismo na rua. Sou formado em teologia, eu não vou passar, no momento das ofertas, passar a sal das ofertas. Quem sou eu? Quero ser servido. Entende? O que nós aprendemos também com o apóstolo Paulo? Que apesar de
ele poderia, a gente sabe que tem todo o contexto bíblico, mas trazendo para a nossa reflexão, ele poderia ficar sentado, só ensinando, dando ordens, dando instruções, mas não. Foi um dos homens mais perseguidos também, por conta do Evangelho. Mas isso não o parou, isso não o impediu. Quando ele não podia ir, quando ele estava preso, por exemplo, o que ele fazia? Cartas, escrevia e mandava para determinada igreja. Mesmo preso, foi açoitado, foi jogado de um desfiladeiro, foi apedrejado, apanhou, mas não desistiu de pregar o Evangelho. E aí ele encerra: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Às vezes nós não passamos nem 1/10 do que o apóstolo Paulo já passou, que é muitas das vezes a gente se acovarda. A gente acha, igual eu já ouvi lá, eu era, lá no Brasil, eu era, como é que fala? Era coordenador, não, supervisor, não, coordenador da mocidade, né? Do departamento jovem. E aí chegou para mim um determinado irmão, que já nem era mais jovem, estava participando lá, jovem no sentido de ter 20 a 30 e poucos anos, né? Mas já tinha lá para mais, quase os 50 anos, e ele chegou para mim e falou: assim mesmo, com aquela cara de chateado, sabe? Aquela cara, acho que agora eu não vou fazer mais nada não. Vou vir só para a igreja, vou sentar no banco, vou louvar, vou tocar para cá. Então, irmão, me bota para dirigir culto, mas não, para pregar, para fazer, me chama para evangelismo, mas não. Assim, e olha que é uma pessoa nascida e crendo na igreja, sabe? E o que mais me intrigou, que o meu sangue ferveu, eu não tenho muita paciência, é uma coisa que eu tenho que tratar em mim todos os dias, tá? Minha esposa não me deixa mentir. E eu não tenho muita paciência para pessoas que faz, é igual criança com pirraça. Eu não tenho paciência, entende? Então, se a pessoa é uma pessoa leiga, uma pessoa que está chegando, uma pessoa que não tem conhecimento, eu tenho todo o carinho, eu dou toda a atenção. Né? Agora, quando a pessoa já tem uma certa experiência, uma certa maturidade, e vem para cima de mim com uma dessa, aí o sangue ferve. E aí, nesse dia, tinha um novo convertido, cheio de sangue no olho, como a gente fala, né? Vontade de trabalhar, animado, feliz, aquele primeiro amor da conversão, né? E ele me chega do lado, nem para me chamar no canto, me chega do lado, meu convertido: meu irmão, já fiz muita coisa, só quero ficar sentado agora, não quero participar de mais nada. Eu falei: meu irmão, quantos anos de igreja que o irmão tem? Sou nascido e criado. Devia ter lá pelo menos uns 30 e poucos anos de cristão, né? E aí eu falei assim: tu não tem vergonha na tua cara, não? Não, eu já fui com o pé no peito, sabe? Eu falei: tu não tem vergonha na tua cara, não, falar isso? Como assim, meu irmão? Não quer mais cantar no conjunto? Não quer mais fazer nada? O quê? Nós devemos servir Jesus até morrermos. Devemos servir Jesus até que chegue o momento da morte, e ali ainda nós serviremos a Cristo. E o irmão não tem um mínimo de respeito com o novo convertido, que aí o nosso irmão novo convertido ficou assim com o olho assim, sem graça, olhando para mim, para ele. E aí teve até uma certa vez, esse mesmo irmão, era a Copa do Mundo, e o Brasil ia jogar na semifinal, eu acho. E aí eu acho que foi quando perdeu para a Alemanha. Perdeu para alguém. Eu não lembro agora. E aí a gente estava no ensaio, e esse mesmo irmão levantou e falou: meu irmão, só quero deixar claro que se o Brasil ganhar o jogo, eu não vou vir no próximo culto, que eu vou assistir o jogo. Aí eu falei: meu irmão, não se preocupe não, o Brasil vai perder. Eu tô torcendo. E aí tava esse novo convertido também, sentado no conjunto, e ele ficou nervoso por mim. Ele falou: tu crê vergonha nessa cara, meu irmão? Vai deixar de vir na igreja por causa do jogo? Que se dane o jogo pra lá.
e aí o Brasil vai e perde, nem se classifica lá para as finais. No próximo Então, assim, são coisas que a gente vê ao longo do tempo, de que a gente não faz nem um décimo do que esses homens, essas referências que nós temos na Bíblia, e muitas das vezes a gente deixa a nossa carne vencer. Entende? A Bíblia diz, né, que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Só que em certos momentos a gente pode ter aí uma inversão de interpretação de que a carne fica mais forte e você acaba cedendo para os desejos da carne. Isso é óbvio, todos nós somos seres humanos, estamos propícios a errar, propícios a cair. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas o que nós devemos fazer, o mínimo, é lutar todos os dias contra a nossa carne, já que nós sabemos que o tempo todo a carne tenta derrubar o espírito, e o espírito em conflito com a carne. Então, de que lado nós vamos ficar? Sabemos que se cedermos aos desejos da carne, estaremos comprometendo a nossa vida com Cristo, a nossa salvação. Você e eu, nós temos esse conhecimento, nós temos essa consciência. Então, cabe nós, ou nos cabe, né, decidir, lutarmos, tentarmos, pedir misericórdia a Deus, né, controlarmos as nossas emoções, os nossos desejos da carne, para que a gente não venha se desviar, porque você trabalha, você tem um dia estressante, você tem o seu chefe, você tem a sua família, tem que tomar conta da casa, tem as crianças que consomem energia, e sim, eu entendo que muitas vezes chega no domingo, você só quer deitar e relaxar, mas peraí, vai valer a pena você trocar, por exemplo, 2 horas de culto para ficar o dia todo deitado na cama? Você vale a pena, porque a partir do momento que você começa a ceder a primeira vez, aí a segunda vez aquilo já se torna mais fácil, a terceira vez mais fácil ainda. E quando você vê, por que muitos se desviam? Por que muitos se afastam da presença de Deus? Porque começa a ceder. Aí cedeu a primeira vez, e aí o primeiro momento você ficou incomodado. Poxa, não fui na igreja. Ah, está bom. Passou a semana, chegou na segunda vez, você fala, já não fui na igreja mesmo domingo passado, então acho que eu não vou hoje de novo não. E aquele incômodo que você sentiu na primeira vez, esse incômodo para de acontecer. Porque sabe quem que incomoda? O espírito. Você sabe que você está fazendo algo que está indo contra a Bíblia, contra a vontade do Espírito. Então aquela ardênciazinha, aquela consciência, é o Espírito falando, meu filho, só que o Espírito é educado. O Espírito Santo é educado. A Bíblia diz que Jesus está à porta e bate, não é igual o diabo que entra de voadora. Entende? Então, se você vai resistindo ao Espírito, ele vai te deixando. E aí quando a gente se dá conta, a gente está frio. Não tem mais vontade de vir à igreja. Quando você pensa na igreja, aí aquilo já não te toca mais, porque a igreja, aí já começa a vir um monte de justificativa, né? A igreja, o pastor também fala aqui, não sei o quê, tem um monte de erro, não sei o quê, não sei o quê, irmão enfim, nós não padecemos nem um décimo do que esses homens padeceram e não desistiram de pregar a palavra. Por isso, nós temos também como grande referência, como grande exemplo a seguir, tá? O apóstolo Paulo, que ensinou muitas igrejas. E aí, entrando agora no menor dos apóstolos, o apóstolo Paulo, tendo todo o seu conhecimento teológico, o apóstolo Paulo ele desconsidera isso tudo. Por quê? O apóstolo Paulo, ele não pertencia ao colégio apostólico. Ele não pertenceu ao colégio apostólico. Por quê? Quem era do colégio apostólico? Os 12 discípulos. Eles eram do colégio apostólico. O apóstolo Paulo veio depois. Então ele não pertenceu, ele não pertencia ao colégio dos 12.
ele não andou com Jesus no seu ministério terreno e nem testemunhou a ressurreição de Cristo. Ele não testemunhou. O que, para ser um discípulo, para ser um apóstolo, era o requisito básico que tinha que ter para pertencer ao colégio dos 12. Entende? A gente pode ver em Atos, capítulo 1, versículo 21 e 23, quando eles estão lá dando ensinamento para escolher o substituto de Judas, porque Judas se enforcou e se matou e precisava de um substituto. E eles estavam lá dando um ensinamento. E aí eles falam: é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Então, eles escolheram o substituto daquela grande multidão que andava com eles. Só que eles tinham lá suas referências, tá? Não era qualquer um. Pula para o 22, né? Não, 21, 22 e 23. Começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. 23. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Então Matias foi escolhido. Dos 2, Matias foi escolhido para substituir, para preencher lá o espaço vazio que Judas tinha deixado. Então, olha os requisitos que tinha andado com eles todo o tempo no ministério terreno de Jesus. O apóstolo Paulo não vivenciou isso, tá? E por ele não ter vivenciado isso, ele mesmo assumiu, o apóstolo Paulo humildemente, tá? Ele diz que não era merecedor ou não merecia ser chamado apóstolo, visto que ele se considerou como um abortivo, um filho que nasceu fora do tempo. A gente pode ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8 e 9, que ele diz assim: e, por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. O apóstolo Paulo, ele reconhecia isso, tá? Que ele veio depois, ele não viu, ele não presenciou. Porém, como a gente disse, o Senhor Jesus se revelou a ele ressurreto. Atos 9, 4 e 5. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então ele teve o encontro com Jesus nesse momento. E daí, Jesus, nesse momento do encontro, a gente não tem como aqui definir tempo, mas nos mostra que foi algo rápido, por isso que é divino, tá? Por isso que não se explica, porque nesse momento, mesmo o apóstolo Paulo tendo todo um conhecimento teológico, mas nós devemos ver que esse conhecimento teológico que o apóstolo tinha era na visão de fariseu, tá? Na visão de fariseu, porque ele era um fariseu, ele era um homem judeu, cidadão romano, tá? Fariseu, perseguidor da igreja. Quem eram os fariseus? Os homens que mais perseguiram a Jesus Cristo. E quem eram os fariseus? Onde eles viviam? Na sinagoga, ensinando a lei. Entende? Então, o conhecimento que o apóstolo Paulo tinha era um conhecimento no ponto de vista de um fariseu. Ele não tinha o conhecimento, o reconhecimento de que Jesus era o Cristo, o Salvador, que Jesus veio, então Jesus ele morreu pelos nossos pecados. Isso ele ignorava, porque era isso que os fariseus combatiam com Jesus Cristo. O tempo todo, os fariseus diziam para Jesus: ó, isso é blasfêmia, blasfêmia, quem é você? Quem é você? Entende? Então, nesse momento que Jesus aparece
para Saulo, começa então ali de uma forma divina a transformação da vida de Saulo. E Jesus ensina tudo para ele do Evangelho. O pastor até no último domingo pregou em cima disso e a gente pode ler novamente lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Entende? Ele recebeu diretamente de Cristo também. Agora, não de uma forma prática, como os outros 12, né? Mas ele recebeu diretamente de Cristo também o Evangelho. O Cristo ressurreto, aquele Cristo que morreu e ressuscitou, apareceu também para Saulo e o ensinou todo o Evangelho. Saulo agora estava transformado e ele doutrinou, ele constituiu várias igrejas, tá? Com a sua doutrina. E mesmo não pertencendo ao colégio apostólico, os apóstolos o reconheceram como apóstolo também de Cristo. Os 12 o reconheceram, por isso ficou ali, podemos dizer, oficialmente declarado que o apóstolo Paulo também era um apóstolo, porque ele foi reconhecido pelos 12. A gente pode ler Gálatas capítulo 2, versículos 6 e 10. Não, 6 a 10, desculpa. Gálatas capítulo 2, versículos 6 a 10. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro, o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Tem um contexto de que estava uma discussão de que as pessoas que se convertiam a Cristo vindo dos gentios, os judeus não estavam aceitando porque não eram circuncidados. Então tinha essa discussão. E aí decidiram, nós mandamos então Paulo e Barnabé para pregar aos gentios e nós que somos judeus pregamos aos judeus. Tem todo um contexto, não vou entrar em detalhes, mas daí que surgiu que ele e Barnabé fosse pregar aos gentios e assim Pedro ficasse com a circuncisão, com quem era judeu. Entende? Mas a gente vê que Tiago, Cefas e João, e assim eles reconheceram. A gente ainda pode ler 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14 a 16, de quando Pedro também reconhece o ensinamento do apóstolo Paulo. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados, irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, tá vendo? Segundo a sabedoria que lhe foi dada. O apóstolo Pedro reconhece o ensinamento do apóstolo Paulo. O versículo 16 falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, porque muitos eram leigos, entende? Muitos não tinham ensinamento. Muitos não tinham conhecimento, e como eu disse, o apóstolo Paulo era um nível mais elevado. Então, olha lá, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição, ou seja, não entendiam o que liam, distorciam a palavra, ensinando assim as heresias, como a gente vê muito ainda nos dias de hoje, por aí afora, pessoas que distorcem a palavra. Amém? Então, o apóstolo Paulo foi reconhecido
pelos outros 12 apóstolos. Então ele era, sim, oficialmente um apóstolo de Cristo. E o que determinava isso também no seu ministério? As igrejas implantadas por ele. Não só sendo reconhecido pelos outros apóstolos, mas também a obra que ele fazia era o selo que tinha de que ele era um apóstolo. Por exemplo, quando ele fala à igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 2, que ele diz assim: se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então, a igreja de Corinto, por exemplo, era o selo do apostolado dele. Tá? Então, o que a gente vê? O colégio apostólico ele foi singular, não houve outro. Tá? O apóstolo Paulo foi sim uma exceção dada, reconhecida pelos discípulos quando Jesus o ensina, não fisicamente, mas Jesus o faz de uma forma divina, transformadora, que lhe ensina todo o evangelho do reino dos céus. Tá? Último ponto, para a gente encerrar e responder a pergunta da irmã Letícia. Mas antes disso, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer comentar alguma coisa? Tá tranquilo? Bom, a pergunta é: ainda há apóstolos no dia de hoje? Ainda há apóstolos? A gente viu até aqui que colégio apostólico, os apóstolos foram singular. Nós vimos até aqui. E a pergunta é: ainda há apóstolos nos dias de hoje? A irmã Letícia tinha perguntado aquela hora, né, se os pastores, se não foi essa a sua pergunta? Que eles seriam os apóstolos nos dias de hoje? Não foi essa a sua pergunta? Foi algo assim que você perguntou. Então hoje seriam os pastores, os apóstolos? Bom, vamos lá. Lembra que eu falei que a gente ia falar um pouco de Apocalipse sobre os 12? Então a gente vai ver. Olha, no sentido, como diz o sentido estrito do termo, apóstolo não existe mais, porque foram singular. E uma marca disso é o que Jesus falou para eles e prometeu para eles. Os 12, veja bem, os 12, não os 13, os 12 apóstolos. Vamos ver em Mateus capítulo 19, versículo 28. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos. Veja bem, 12 tronos, para julgar as 12 tribos. Isso é uma marca, mais uma vez falando, de que não há sucessão, não houve outros apóstolos. Jesus escolheu especificamente aqueles 12, e aqueles 12 são o selo, podemos dizer, do Evangelho, que deram início, e a consideração que Jesus tem em falar com eles: vocês vão se assentar sobre 12 tronos comigo, para que nós possamos julgar as 12 tribos. Então não há como alguém hoje escrever a Bíblia. Desculpa, eu não entendi. Não há como uma pessoa, tipo assim, Deus não usaria uma pessoa para escrever uma nova Bíblia, para continuar. Não, a Bíblia é única. Pois é, para continuar. Não. A Bíblia, ela foi escrita e encerrada. Não tem, a gente falou sobre esse assunto em umas lições atrás, agora eu não vou lembrar exatamente, mas a gente tratou exatamente sobre isso. A Bíblia, ela foi escrita, tem um termo agora específico que se usa, eu não lembro, se tu lembrar,
para quem acha que a Bíblia ainda pode ser implementada. Desculpa, me fugiu o termo. Mas não, a Bíblia é essa que nós temos. Não, a partir depois que Jesus subiu aos céus, os apóstolos, né, todos morreram em si, acabou ali. A Bíblia ela é única. Hoje não tem quem possa pegar e falar, não, vou implementar um novo livro na Bíblia. Tiveram os concílios, um processo para decidir. Exatamente. Tiveram os concílios e tal, e aí decidiram que o cânon bíblico, ou seja, a Bíblia, né, o conteúdo da Bíblia são os 66 livros. Bom, não tem mais. Mas eu sei que tem uma religião, a minha sogra é adventista e eles estudam mais através, parece que é de um livro, né? Eles baseiam a doutrina deles em cima dos livros da menina chamada Ellen White. É outra não coisa. É a Bíblia. Não é Bíblia. A Bíblia é a mesma. Só que eles se baseiam, ao meu ponto de vista, e se você analisar a doutrina deles, eles se baseiam mais na Ellen White do que na Bíblia. Isso. Entendeu? Então, assim, o que acontece hoje é a fonte de informação usada para a doutrina daquela religião. Tá. E sobre os apóstolos, depois que você falou, eu lembrei, não seria a igreja dos mormons que segue mais ou menos? Não. Não? Tem os apóstolos? Não. A igreja dos mormons, inclusive, junto com as adventistas, ela é considerada seita, não é considerada nem igreja evangélica. Olha Você só. já parou para ver a doutrina da adventista? É isso que eu ia falar agora. Eu ouço porque meu esposo era, então ele me conta muita coisa. Mas você já parou para estudar? Não. Tá. Pega a doutrina deles, pega o... Se você for ver a história deles, por exemplo, todos os dois, o Mormon e o Adventista, se você for olhar, elas foram fundadas por causa de uma revelação que o fundador teve, em particular para ele, entendeu? Então, por exemplo, a Ellen White, ela tinha acho que 12 anos quando É igual o profeta Maomé. Isso. Não é foi uma revelação, mas assim, o que eles creem? Se você for no site da Adventista, qualquer igreja vai ter isso. O que eles creem? Qual é a doutrina base deles, entendeu? Pega a doutrina base deles, se você tiver acesso a alguma igreja, inclusive eles têm um material que eles dão quando alguém aceita, se converte, eles dão aquele material. Pega aquele material, lê aquele material e estuda baseado na Bíblia. Você vai ver que tem várias vezes. Então, assim, a Bíblia, ninguém hoje, aí como o Diego levantou ali, o que acontece hoje? Pessoas comentam, elas vamos botar de um ponto assim, elas te ajudam a ter uma interpretação dentro daquele versículo, dentro daquele título, que são os comentários que tem. Agora, implementação dos 66 livros, ser 67, não, isso não existe, não pode. O que acontece também são atualizações, e aí, tanto para o bem quanto para o mal, atualizações do texto bíblico. Que são as versões. As católicas são outros livros, é outra Bíblia com outros livros. Mas o que acontece hoje na Bíblia que nós, os evangélicos, usam, são atualizações do texto bíblico. Por isso você tem diversas versões da Bíblia. Ao meio da revista atualizada, ao meio da revista corrigida, nova linguagem de hoje, nova versão internacional. São versões diferentes, não que o texto é diferente porque o vocábulo é diferente. Entendeu? Tanto é a famosa amor e caridade. A Bíblia dele está escrito caridade, a Bíblia está escrito amor. Entendeu? E aí por que eu falo para o bem e para o mal? Porque tem atualizações que são boas, porque tornam o texto mais claro, mais fácil de entender, mas tem atualizações que são ruins porque elas mascaram o verdadeiro significado do texto. Até ignoram algumas coisas. E tem versões da Bíblia que não são versões da Bíblia, não são traduções, são paráfrases. Isso é um perigo. Que é um perigo monstro. Lá no Brasil. Que nem a Bíblia viva. Ela não deveria nem ser chamada de Bíblia, na verdade. Porque ela é uma paráfrase, ou seja, ela é algo
que alguém disse que a Bíblia disse. Ela é uma pessoa que reescreveu o reescreveu a texto Bíblia. bíblico De acordo com a interpretação de dele. acordo, isso. Não é Uma palavra, texto bíblico. foge dela. Se você vê, você joga fora, que você é pecado. Entende? Então assim, a gente ainda pode ler em Apocalipse, capítulo 21, do versículo 12 ao 14, também quando se fala em relação aos 12, tá? E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Vamos lá. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, do sul 3 portas, do poente 3 portas. E o muro da cidade, olha só, o muro tinha 12 fundamentos, a fundação do muro, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aí eu pergunto, o apóstolo Paulo entra aqui? Eu ia fazer outra pergunta, que na verdade vai Talvez não morreu, se Joel morreu. Isso, Judas. Nós temos outra vaga aí. Mas Matias, que foi escolhido para substituir. Mas lançaram sorte. Entendeu? Lançaram sorte, Matias. Agora fica, é Matias ou o apóstolo Paulo? Porque Matias foi lançado sorte, mas Paulo foi escolhido. Foi escolhido. Então fica aí essa, a gente vai ter que, como o Diego costuma dizer, nós vamos ter que esperar aquele grande dia para ir lá ler os fundamentos do muro lá na grande cidade. Entende? Mas de tudo, veja bem, os 12 apóstolos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Tá? Ainda há apóstolos, no sentido estrito do colégio apostólico, hoje não tem mais. Foram os 12, acabou. Tá? Não tem mais apóstolos ou colégio apostólico, como a gente vê por aí. Eu vou esclarecer ainda um pouco mais. Por exemplo, apóstolos fora dos 12. Tá? A Bíblia no Novo Testamento, ela nos dá a entender que depois do apóstolo Paulo, agora como um dom ministerial, algumas pessoas foram consideradas apóstolos, como dom ministerial, tá? Algumas pessoas, por exemplo, Barnabé foi uma das pessoas. Vamos ler lá, Atos 14, versículo 4 e versículo 14. Dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, os dois. Então, ouvindo, porém, isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Tem um contexto ali, os irmãos depois podem ler, mas o que eu quero destacar é que sim, Barnabé considerado apóstolo, tá? Como um dom ministerial. A Bíblia também nos dá a entender, e segundo alguns teólogos também, eles afirmam que talvez alguns parentes do apóstolo Paulo também fossem considerados apóstolos. Por exemplo, lá em Romanos, capítulo 16, versículo 7. Saudai a Adrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Então, ao longo da carta aos Efésios, e assim ali algumas partes como nós estamos vendo em Romanos, Atos dos Apóstolos, alguns pontos do Novo Testamento nos mostra que sim, tiveram outros apóstolos, tá? Só que não do colégio apostólico, mas sim dado como um dom ministerial. Só que aí eu vou entrar num outro ponto agora para a gente encerrar, tá? Então o que a gente vê? Ao longo do Novo Testamento, ao decorrer dos séculos, esse dom ministerial foi sendo usado nas igrejas, tá? Porém,
Hoje em dia, o ministério apostólico atual, tá? Primeira coisa, não há sucessão apostólica. Não há sucessão apostólica. Isso foi criado por quem? Pela Igreja Romana. Para quê? Justificar o poder papal. Qualquer tipo de sucessão. Né? Qualquer tipo de sucessão. Entende? Criado pela Igreja Romana, que infelizmente algumas igrejas evangélicas também adotaram, tá? Mas o que acontece hoje? Hoje nós não temos mais apóstolos, tá? Mas e o dom ministerial? Veja bem, não temos mais apóstolos, mas nós temos obras de caráter apostólico. Quem são os apóstolos de hoje? Quem arrisca dizer? Os missionários. Os missionários. Os missionários. Por quê? O que significa apóstolo? Enviado. Só que apóstolo é enviado diretamente por quem? Por Cristo. A gente viu. Cristo enviou os 12 apóstolos. A comissão dos 70, depois dos 12, Cristo enviou os 70. Os apóstolos são enviados por Cristo. Hoje nós temos os missionários que saem, que deixam a sua vida, talvez muitos deles de conforto, largam a sua família, seus parentes e vão para o campo trabalhar. Então são missionários que fazem uma obra de caráter apostólico. Agora, segundo a nossa lição, segundo o que a Bíblia nos mostra, hoje, por exemplo, o pastor Joabe não poderia ser aqui consagrado apóstolo. A Bíblia, nossa leitura bíblica em classe, volta lá por gentileza, lá em Efésios, no capítulo 4, capítulo 4, versículo 7 a 16. Isso, 7 a 16. Mas, bota o versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Veja bem, quem foram os apóstolos? Os 12 que a gente viu. O apóstolo Paulo, o 13º seria, considerando lá Matias que entrou, como foi dito, por sorte, foram dados para apóstolos. Tem o caráter, tem o dom ministerial apostólico. A gente viu no Novo Testamento algumas pessoas que receberam o dom apostólico. Mas hoje seria os missionários. Por quê? Se você parar para pensar, o apóstolo Paulo, tudo que ele fez foi o quê? Missões. A gente tem primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, segunda viagem, terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. A missões, ela faz um trabalho de caráter apostólico. Entende? Então, os apóstolos aqui querer abrir, por exemplo, um curso teológico para apóstolo, né? Um apostolado, ou um curso apostólico para a formação de apóstolos. Isso não existe. Isso vai também do que foi falado no começo, sobre as pessoas não terem igreja e acabam estando em casa, no seu ponto de culto, e se desviam do que realmente é a Bíblia. Né? Exatamente. Vou ser apóstolo, porque que na Bíblia diz isso, mas não tem um Então, por exemplo, lá no meu pai tem um conhecido que se diz que é pastor, só que acontece, ele se diz agora apóstolo, ele não é mais pastor, ele se chama apóstolo, e todo culto dele, ele tá com uma manta, sabe, judaica, toca aquele chifre, que eu não sei o nome. Berrante e uma estrela de Davi, chofar. Isso já pode chamar um pouco de heresia, né? Isso é tudo heresia. É tudo. Até porque, vamos lá, o judeu ele cria no Messias, certo? Mas para os judeus, o Messias ainda não veio. Ainda não veio. Cristo significa Messias. Cristo em grego, Messias em hebraico. Então, é um contrassenso você ser cristão
e usar uma vestimenta judaica, por exemplo. Primeiro porque você não é judeu. Se você for judeu, porque judeu ele não é uma religião, o judeu ele é uma nação. É uma cultura, Você não se converte ao judaísmo, você pode se converter ao judaísmo, claro, mas como religião. Como religião, mas o judeu, assim, você usar o kippah e tal, ele é uma nação, você nasce judeu. Então, a não ser que você seja judeu de nascimento, e mesmo assim é controverso, não faz sentido você falar que é cristão e usar uma vestimenta judaica. Você fala que é cristão e você usar uma estrela de Davi. Ah, mas tem muita gente que usa estrela de Davi. Sim, mas se ela usar aquela estrela de Davi como símbolo do judaísmo, não faz sentido. Muitos cristãos adotaram a estrela de Davi porque a estrela de Davi, que foi o rei de Israel, porque Jesus veio da linhagem de Davi e tal. Enfim, usam por simbologia. Mas, assim, não faz sentido nenhum. Não fica 5 minutos tocando o chofar. Não, e aonde que o apóstolo na Bíblia tocava o chofar? Tipo assim, um contrassenso, porque ele pegou uma coisa do Novo Testamento com uma prática do Antigo Testamento. E que as duas se opõem, assim, sabe? Você vê que uma pessoa que ela não tem uma certa direção. Aí é o ponto que eu ia falar. Quem é o líder dessa pessoa? Não tem, ela se auto-intitulou. Não, é igual, por exemplo, igrejas que a igreja adventista que é sabatina, né? Então ela considera o sábado porque os mandamentos e tal, mas tá. Mas então você quer seguir a antiga aliança ou a nova aliança? Sabe? Tipo assim, tem igrejas que elas ficam perdidas na sua própria direção. Então, se você quer seguir a antiga aliança, então você segue a antiga aliança, então você faz o sacrifício. Então você busca o sumo sacerdote, então você não ore a Deus. Porque no Antigo Testamento as pessoas não oravam, o sumo sacerdote. Mas se você quer orar a Deus, você crê em Jesus Cristo, e você ora a Jesus para te salvar, para te curar, enfim, então você não pode observar a antiga aliança. Entende? Então, aí, isso que você está falando... Parece confuso, mas é mais simples do que se imagina. Não, eu falo assim, se misturar os dois... Fica confuso, pois é. Mas Assim. para chamar o público para dentro da igreja. Então, é o caso do apostolado, assim. Eu, particularmente, quando eu vejo... fulano é apóstolo. Bom, para mim, o último apóstolo foi Paulo. Então, eu literalmente comparo essa pessoa com Paulo. Essa pessoa, ela tem cacife para ser chamada. Não, e outra, aí é o ponto que eu queria entrar. Vamos lá. O que é o apóstolo? O que a gente viu dos 12, com mais Paulo, 13 apóstolos, tá? O que eles faziam? Eles iam pregar o evangelho, porque são enviados de Cristo. Por que eu vou ser apóstolo, eu vou me autodenominar apóstolo e vou sentar aqui para ter uma igreja? Então eu não sou apóstolo, eu sou pastor. Apóstolo não pode ser dono de igreja. Tá entendendo? Porque apóstolo, ele vai para o campo. Apóstolo, ele vai atrás de nações. É igual missionário que fica parado dentro de casa. Exato, aí é o ponto. Eu conheço aí pelo menos uns 6 missionários que é missionário dentro de casa. E quando vai a alguma, não tem igreja, quando vai a alguma igreja, quer ser chamada missionária fulano de tal, missionário fulano de tal. E até uma vez no Brasil que ele ia para a igreja e falou assim, não, esperando missões dar um carro para a gente fazer missões. Ele se auto-intitulou missionário, e aí falou, e nisso estava o supervisor lá, né, o presbítero Alex, supervisor lá de missões, da Secretaria de Missões. E aí ele falou, não, só estou esperando aqui o departamento me dar um carro para que eu possa sair para trabalhar. Aí vem aquilo que eu falei da minha paciência, tá? Aí vem o motivo da minha falta de paciência, sabe? Entende? Então assim, ele quis, nessa situação, ele quis se colocar na mesma posição do coordenador, do supervisor, porque o supervisor, sim, ele andava... Cara, eu vou te falar, ele não tinha vida. Ele e a esposa dentro do carro toda vez. Então o que a igreja fez? A igreja pegou, o carro dele quebrou, estragou, a igreja comprou um carro novo e deu na mão dele. Ele falou, isso aqui é para você trabalhar. Aí foi nesse contexto que esse cidadãozinho falou, não, estou esperando a igreja me dar um carro. Né? Entende? Então, na Suíça, né?
Né? Então, olha só, não faz sentido eu ser um missionário se eu não vou ser enviado para lugar nenhum. Não faz sentido me chamar de apóstolo se eu vou só ficar dentro da igreja pastoreando. Então eu não sou apóstolo, eu sou pastor. Entende? Então, voltando lá no nosso início, que eu falei, que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, né, que primeiro vem os dons ministeriais, né, que a gente viu, ele cita nome por nome, e depois vem os dons de cura, dons de milagres e assim sucessivamente. Nós precisamos de uma liderança. Ninguém pode se auto-intitular alguma coisa. Precisamos primeiramente da aprovação de Deus. É um dom ministerial. O Diego deixou isso aqui bem claro, eu acho que no último domingo, né, sobre um pastor. Para ser pastor, ele tem que ter um chamado de Deus. Eu não posso, por conta própria, sem aprovação de Deus, chegar e falar para o pastor, ou o pastor chegar do nada e falar, eu vou te consagrar a pastor, a presbítero, seja lá o que for, se não tiver um propósito de Deus na minha vida, se não tiver um chamado de Deus na minha vida. Entende? Não faz sentido, não tem como. Provavelmente eu não vou sair do lugar. É o que vai acontecer. O pastor só vai ter a minha presença como um presbítero, ou seja lá, qual seja o outro cargo, só para ele poder constar na carteirinha de obreiros dele, na cartela de obreiros dele. Ah não, tem 2 presbíteros, 2 diáconos, 2 pastores. Mas tá, o que eles fazem? Entende? Então não faz sentido eu ser chamado de apóstolo se eu não saio ao campo. Não faz sentido eu ser um missionário. Tá? Quem exerce o trabalho de caráter apostólico hoje? Os missionários. Os missionários exercem um trabalho de caráter apostólico. Eles vão para o campo, eles vão atrás daquelas nações que ainda não conheceram, de pessoas que ainda não conheceram, de local onde não tem nenhuma igreja. E eles vão lá e fundam uma igreja e firmam, e aí depois os seus supervisores mandam um pastor para aquela igreja para que possa pastorear aquelas ovelhas. Entende? Então tem todo um planejamento para isso tudo. Amém? E assim a gente termina então a nossa lição.